Olá, boa noite. Live super especial hoje. Tô com o meu amor, meu companheiro de jornada terrena e hoje companheiro de live também. Essa live para falar sobre a vinda da Márcia Benevides, minha colega querida, para cá a semana que vem, nesses 3 eventos falando sobre sexualidade. Então, vamos esperar ela chegar por aí, ver se ela me manda o convite, onde ela vai nos explicar como serão esses eventos. Se tu tiver dúvida, pode nos mandar aqui, que a Márcia vai nos responder, vai nos explicar como vai funcionar estes eventos aí. Vamos ver aqui, ver solicitação. Oi, mãe, Lali, Mone, que bom que vocês estão aí. Vamos ver. Oiê, Chegou! chegou, demorou, mas chegou. Tudo bem? Peraí que Tudo acho que tá bem, minha amiga aparecendo querida? metade só da pessoa aqui, né? O Dani vai arrumando aqui também, porque apareceu a minha cabeça e metade da dele. Difícil, né, Dani? Tudo bem? Tudo bem, Marciano? Tudo jóia. Colocaram você para aparecer em live também? Pois é, tá vendo? Até Olha, isso, até isso. olha isso. Não basta ser marido, tem que participar. Minha amiga, é a estreia dele, nunca tinha participado de nenhuma, só nos bastidores, me ajudando. Ele disse, amor, hoje senta aqui do lado, né? Vou comentar alguma coisa. E eu disse, aí tu responde ele. É, Vou fazer algumas perguntinhas. Brincadeira, É, brincadeira. sim, sim. Peraí que ele já vai buscar uma água lá. Eu tô indo já. Não, ai que bom, fico feliz que querida. ele está estreando aqui numa live que a gente está junto batendo papo, né, Fer? E que importante, né? Quando eu falei pra ele, eu disse, amor, vem participar, porque é um desafio para nossa espécie falar sobre isso. Várias pessoas Uhum, responderam aí a enquete durante a semana que sentem vergonha, que é um uhum, tabu, né? Então, o uhum, quanto é importante a gente olhar para isso, entender que pode ser diferente, que talvez não seja possível agora, mas que agora seja possível uma palestra, uma leitura. É uma uhum, construção, né, amiga? Eu acho que a saúde sexual, ela é uma construção como qualquer outra saúde, a saúde da academia, a saúde de a gente fazer um tratamento da alopatia, é isso mais ou menos, amiga? É uma coisa que a gente vai construindo? uhum. É muito isso, e assim, sabe que eu sou super, né, da bandeira de vamos olhar para a sexualidade como saúde, né? Não é um escondido, proibido, privado, que vem carregado de tabu ao longo da história, né, Fê? Não é ao longo dos anos, é a história toda, né? Então, assim, é olhar para essa área da vida como a gente olha para todas as outras que você citou aí, né? A gente cuida da pele com dermatologista, a gente cuida, né, dos dentes com dentista, enfim, vamos cuidar também de olhar para a sexualidade. Seja em movimentos como esse que a gente está fazendo aqui agora, o bate-papo, né? Seja depois lá nas apresentações ao vivo, seja nas próprias terapias, consultas, né? Ô Fê, me fala uma coisa, a internet está oscilando aí para você? Não, tá ok. Vocês estão me vendo e ouvindo? Pra mim tá perfeito, o som tá legal, tu vai te Ah, movendo, então tá bom. tá legal, tá Ah, bem. então tá Vê bom. se pro Porque para mim pessoal. ela tá solta, não sei, diminuindo e ampliando o vídeo, não sei por quê. Então, mas se tá vendo e tá ouvindo, tá ok. Vamos ver o Então que, que o tá, pessoal nos escreve aí, mas em princípio para nós aqui, né, amor, tá tá. tranquilo. Então tá bom. Se o pessoal vê que tá travando, vai avisando a gente, né? Mas é isso mesmo, Fê. Se a gente conseguir levar, né, para um ambiente de naturalidade esse tema, nossa, aí Uhum. a gente vai avançar muito em saúde, né? Em saúde pessoal, né? Autoestima, no sentido físico também, e principalmente nas relações conjugais, né? Sim, e tu sabe que quando a gente sentou aqui, eu disse, amor, vou compartilhar algumas coisas aí, daí é bom que tu tá aqui, né? E A como cara dele. e quando a gente começou a namorar, como minha mãe Hum, sempre tratou como algo natural, né? hum. Um beijo pra minha mãe, que eu vi que ela já tá aí na Já live. tá aí. É. Nós, claro que ela nos mostrou o que era intimidade, né? O que era Uhum, privacidade, mas sempre uhum, conversou com a gente abertamente. Quando nós começamos a namorar, e aí eu falava alguma coisa, ele ficava vermelho, sabe? Ele ficava sem graça.
E aí a gente fazia uma brincadeira com os amigos, agora eu vou ir pra casa, né? Que a gente vai namorar, enfim, os termos que a gente usa por aqui na nossa região. E ele ficava sem graça. Agora ele já diz assim, agora eu já vi que é mentira, tu só fica brincando. É só papo, Dani. Só papo. Ou Bem por aí. seja, né? Não tá, nem tá contando nada da intimidade de vocês, Não. então. Que barato, né? Mas sabe que o meu é que eu acabei ficando no consultório. Eu ia para casa para fazer de casa live, acabei ficando. Senão eu ia aproveitar e falar, ó, Dani tá lá, então vem aqui também, né, André? Mas o meu, ele brinca, que eu falo sempre, né? Que eu falo de sexo e de sexualidade das 7 da manhã até 9h30, 10 da noite. E às vezes ele brinca, olha, tá falando muito e fazendo pouco. Porque chega em casa, eu tô exausta, né? Sim. O Dani chegou bem nesse lugar. Ele disse assim, amor, mas eu já percebi que tu mais fala do que tu faz, né? Agora eu não tô mais ficando com vergonha. É isso mesmo, né? Mas ó, a gente começa falando e soltando e brincando e vai levando para um lugar de naturalidade essa questão, né, Fer? Igual a gente fez nas outras conversas aqui, já papeamos um pouquinho, né? Sobre. Eu dou risada quando a Fer fala da descoberta da ereção do clitóris, né? Que ela conta para todo mundo. Que é muito interessante, toda vez que a gente fala num grupinho, muita gente olha, oi? Como assim? Que ereção é essa, né? Então, é algo que parece simples, mas que não foi dito, não foi ensinado, passou batido, né? Então, tem outras coisas que depois, nas oportunidades, a gente vai falar também com o pessoal ao vivo. Eu vou levar todas as minhas pecinhas educativas, ó. Vai até golfinho junto, vai tudo junto. Eu falei pro meu marido, se no voo eu for parada, aí eu vou ter que explicar por que eu tô com tudo isso. Minha amiga Ainda querida, bem. e é bem isso que o pessoal tem me perguntado, né? Tem uma das pessoas que falou assim, ai, que lindo assistir a Márcia falando, e mandei as nossas lives anteriores e uma pessoa me escreveu, parece que ela tá falando sobre almofadas, parece que ela tá falando sobre chocolates, porque a forma com que tu traz, minha amiga, claro que a tua forma terapeutizada e todo o teu caminho de olhar para isso é uma forma que é linda, que é limpa, que em nenhum momento se torna vulgar, e aí nos coloca num lugar extremamente confortável para falar de algo tão importante, tão íntimo, e que para muitas pessoas carregamos traumas nossos, né, e de gerações passadas. Desafios, infelicidade na cama, né? De muitas vezes não conseguir dizer para o nosso companheiro, nem sentir liberdade, a própria liberdade de si, né? Ou a liberdade que vem das outras gerações de poder dizer que não está contente. Então, a gente devagarinho poder cuidar dessa saúde, que é a energia mais forte desse planeta. O dia que terminar a energia afetivo-sexual, pararão de nascer humanos, né? A nossa espécie termina. Então, olhar para esse lugar, de um lugar de respeito, de um lugar de entendimento, e que sim, existe uma parte muito grande nossa como espécie, que trata isso como pecado, como sujo e como feio, né? E teve motivos ao longo da história para isso também, né, Fê? Nas oportunidades ali, também vou falar isso com o pessoal, nos workshops que a gente vai oferecer para o pessoal aí da cidade, da região, né? Porque teve motivo para essa construção acontecer, historicamente falando, né? A gente faz movimentos ao longo da história, então lá atrás, na Idade Média, o sexo que era vivido da forma mais livre, leve e solta, eu brinco, né? A gente vê pelas obras de arte datada dessa época, expressões da sexualidade como algo natural. Aquilo não era o vulgar, não era o feio, né? Era o natural. E aí, com a necessidade de colocando ordem na coisa, né? Porque proliferação de doenças, não tinha a medicina que a gente tem hoje, não tinha as opções de tratamento que a gente tem hoje. Então, vem ali autoridades, igrejas, com o movimento de colocar ordem em algumas coisas. Necessária ordem, necessária ordem. Só que aí a gente passou por fases ao longo da história, na transição, em que o sexo, por si só, não só o sexo, mas a vivência da questão da sexualidade, que a gente já falou tanto, né? Que é tão maior do que só o sexo, foi para o lugar do pecado, do feio, né? E por isso que quando a gente vai olhar para isso, ainda hoje tem gente que leva
brincando também, mas leva para um lugar mais vulgar. Você falou, né, do limpo, que a forma que eu falo tem, né, parece a coisa do limpo. Isso é o que me atrai também, Fê, porque eu vejo muita gente falando as coisas corretas, os conceitos estão corretos, a informação está correta, a técnica está correta, mas fala de um lugar que beira a pornografia. E aí a gente não permite acesso para as pessoas comuns do dia a dia, sabe? Vão ser aquelas, o comuns do dia a dia, minha forma de dizer, que aquelas que vão ousar esbarrar naquilo, né? É que vão, tá, eu vou olhar, cheio de palavras que a gente pode considerar em alguns momentos pesadas, que vão dificultar o entendimento ou vão bloquear, como questão de sujeira mesmo, isso não é legal, isso eu não me sinto bem aqui. Então, o meu movimento e meu esforço é para trazer dessa forma, que fique leve, que fique gostoso de ouvir e que seja natural, né? Sim. Então, todo o meu movimento, vi que tem o comentário ali, então, precisa, não tem jeito. O André participa de todas as lives, o André está sempre presente, é um seguidor que ele está nas lives aqui, nas lives lá no Espaço da Mulher. Seja sempre bem-vindo, viu, André? Mas é isso, Fer, o meu cuidado de trazer de uma forma que seja de fato leve, limpa, natural, com palavreado que seja. Não que eu não fale palavras acadêmicas, né, de vez em quando. A gente fala assim, uma coisa ou outra. Sim. Mas é para que fique uma coisa de acesso a todas as pessoas, né? Inclusive crianças e adolescentes, quando a gente fez a outra live, falou da importância de falar com eles também, né? Não sobre sexo, mas sobre sexualidade, né? Que é essa é a intenção. Discernir isso, né? Então, acho que agora a gente pode, minha amiga, mais ou menos ir explicando como vai funcionar. Vamos lá. O nosso primeiro evento é na quinta-feira, às 19h30. E aí vai ser uma palestra focada para pais e professores, com desconto especial para professores. Então, minha amiga, fala um pouquinho como é esse lugar, porque a gente, muitas vezes, a gente, como espécie, se pega em maus lençóis com a pergunta da gurizada, né? E isso é super importante, né, Fê? Porque a gente colocou lá, né, para pais e educadores, que foi o que a gente conversou, não só os professores, mas todos os educadores, né? A tia da cantina é uma educadora, o inspetor de alunos, o pessoal da portaria, da secretaria, porque é isso, as crianças vão pela afinidade, pela liberdade que tem com esse ou aquele tio. Aqui a gente chama de tio, né? O tio, a tia, não sei aí como que a gurizada chama. Também. É assim também? Tá. E vão fazer aquelas perguntinhas, ou vão contar muitas vezes o que está acontecendo. E esse adulto não está preparado para absorver aquilo, para responder, para orientar, né? E muitas vezes o adulto que não está preparado para lidar com esse tema, ele faz o quê? Ele se fecha, muda de assunto e alguns eles até se satisfazem ou contam feliz da vida que deram uma driblada na criança ou no adolescente que tocou no tema, né? Esse é o pior movimento, né? Porque se você dribla e deixa com que a dúvida fique no ar, eles vão achar em algum lugar a resposta, né? Sim. E normalmente vão achar onde não deveria, ou da forma que não está tão adequado aos valores e princípios daquela casa, daquela família, né? Então, os adultos precisam estar preparados para minimamente lidar. Eles não precisam saber responder tudo, mas o que não souber responder, eles precisam saber direcionar, né? Isso passa mais segurança também. Então, a ideia é que na quinta-feira à noite a gente possa conversar com esses pais e educadores de modo geral. Quais são os pontos importantes com relação ao cuidado da autoestima, a questão da vulnerabilidade, a criança que não está sendo orientada de alguma forma fica muito mais vulnerável a situações de abuso, de assédio, de violência, né? Inclusive sexual. Então a gente vai falar um pouco disso. E uma dúvida que eu lembro aquele dia na live também foi uma dúvida que apareceu bastante, é quando começar a falar? Como começar a falar? Com que idade, né? Então a gente vai falar um pouco disso. Porque na verdade, gente, a gente começa a falar desde sempre, desde a barriga da mãe, desde o bebezinho, e aí naturalmente essa conversa vai acontecendo ao longo do desenvolvimento, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar na quinta-feira à noite com os pais e os educadores que estiverem presentes. Aí eu vou contar, mostrar algumas coisas. Por quê? Adulto que tem o conhecimento está mais seguro para responder, né? Ou até para dizer, olha, isso não é importante para você agora. Agora é importante você saber isso, 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 né? Até que seja para direcionar, né? Sim, e é isso que quando tu estava falando, é o que mais me remete, sabe?
como isso é algo que muitas vezes não é resolvido entre o adulto, entre o pai e a mãe, com a tia da cantina, com a babá, com a vovó que cuida daquela criança, né, que tá ali. Como isso não é resolvido no coração, como a gente não olha isso, vamos dizer, com naturalidade, na hora que tu vai responder, aí tu já pensa em dar uma driblada, tu já pensa em falar, sei lá, pensei agora, né? Me chegou a cegonha, mas aí tu te coloca já num lugar de já criar a crença da mentira, ou de já, poxa, não vai ser ali, a criança já entende, poxa, não vai ser ali que eu vou ter a resposta. E aí, minha amiga, a gente chega num período da nossa espécie onde as crianças lá com 5, 6 anos já têm um celular na mão. E eu vou te dizer uma coisa, eles sabem mexer melhor que a gente, quase, né? Para eles colocarem no YouTube uma pergunta, né? Sei lá, e sei lá, chegar um youtuber e falar ou qualquer outra coisa e responder, já veio a informação de um lugar onde essa criança acaba não criando a segurança, né? Poxa, eu vou passar por isso e eu sei que eu vou poder conversar com o papai, a vovó, a madrasta, a babá, a prof, né? Então, quando acaba dando essa driblada, né? Ou inventando algo, acaba colocando a criança em uma situação de buscar em algum lugar. Né? E de aceitar aquilo que foi dito lá, seja pelo digital influencer, o youtuber, o videozinho, o desenho, porque hoje em dia tem desenho animado, né? Que as mães, meu filho só assiste desenho. Qual é o desenho que seu filho está assistindo, né? Tem várias séries com conteúdo sexual, numa situação de estética que você olha, você fala, é um desenho animado. Mas é um desenho animado muito diferente do desenho animado que a gente conhecia, né? Então tem muito conteúdo dentro dessas situações de série mesmo, de desenho, de filmes, vídeos, e é o que você falou. Eles têm um dispositivo eletrônico na mão. Quando eles pesquisam qualquer coisa que tenha relação com conteúdo mais erótico, pornográfico ou sexual, a própria plataforma vai sugerir novos vídeos e novos conteúdos, né? E daí não tem controle, né, Fê? Alguns pais falam assim para mim, mas eu coloquei aquele vigia, tem os nomes, os guardiões, os bloqueios, determinei idade e tal. Super importante fazer isso. Mas o seu filho tem acesso ao celular do colega. O colega vai ver e vai mostrar, né? Então, não adianta não falar do tema, não significa que eles não terão acesso. Pelo contrário, significa que eles vão ter acesso e você não sabe ao quê, né? E minha amiga, vamos lá na psicologia convencional, e aí tu sabe que eu não é a minha praia, mas que eu dou umas passeadas por ali. Muito bem. A fase fálica. Você passeia de modo muito bom ali. Obrigada. A fase fálica, ela tem início aos 4 anos, né? Então, nos 4 anos a gente já começa a tocar no órgão, a perceber que existe algo diferente ali, e a curiosidade chega. E e agora já vamos indo para este assunto, caminhando para a noite de sexta-feira. Porque uma pessoa que muitas vezes não consegue ter uma ereção, ou mulheres que não têm desejo sexual, ou dores na relação, já podem vir com esses traumas lá no início dos 4 anos, né, onde se inicia a fase fálica. Então, aqueles acontecimentos, né, que tem as crianças hoje de 4 anos experienciando, também vão determinar como esse adulto vai viver a vida sexual depois, né? Sim, e começa até antes disso, né, Fer? Hoje tá tudo muito mais precoce, né? Mas até durante a gestação, né? Você fala muito bem sobre isso, a gente já falou disso, né? Nos grupos de terapia sexual, tem a imagem, que eu acho linda a imagem que você mostra da mãe carregando um bebê, que é a avó carregando a mamãe e a filhinha que tá ali, né, no óvulo, no ovocito, enfim. É isso, muitas coisas que a mãe viveu durante a gestação, se ela foi de alguma forma, né, desrespeitada na sua intimidade, na questão sexual, às vezes no próprio parto, em procedimentos médicos, e o bebê estava ali sentindo aquilo com a mãe, ele já vai ter memória disso, sem saber, obviamente, o que é. E aí, tudo que acontece nessa primeira infância, no começo da adolescência, meninas, por exemplo, que não sabiam da menstruação, nunca ninguém falou
o que que aconteceria. Marca como um trauma para muitas delas, né? Que passam vergonha, ficam constrangidas na escola, porque muitas vezes acontece e ninguém falou, né? Quantas mulheres vão relatar histórias lá de trás que quando menstruaram não contaram para ninguém e ficaram achando que tinham feito algo errado, que tinham se machucado e que se contasse para a mãe ia ficar brava. Então, tudo isso e mais um pouco vai contar lá na frente, e aí a gente já caminha para sexta-feira à noite, né? Que é o que a gente vai trabalhar com as mulheres ou com os homens, com todo mundo que estiver disposto a entender um pouco mais esse tema sexualidade e sexo, né? E aí quero compartilhar contigo, já entrando então no caminho da sexta-feira. Eu acho que eu compartilhei até na live que tu me convidou lá no Espaço da Mulher. Sobre os clientes, né? Já aconteceu comigo em consultório, maridos que vieram constelar, minha esposa, já consultei a esposa, né? E a esposa diz, eu tenho fantasias, eu gostaria que o meu marido me levasse no motel, que a gente fizesse algo diferente, né? E esse marido, ela disse, ele não faz isso comigo e eu sei que ele acaba tendo outras mulheres, né? Saindo com outras mulheres e eu em casa estou insatisfeita. Aí chega o marido para constelação depois de um tempo, né? E sabe aquele desespero que tu sente que é real, né? Dele dizer assim, olha, a minha esposa tá pedindo para que a gente faça isso, faça aquilo, tem algum fetiche. Ele diz, eu não consigo, eu não posso desrespeitar a mãe dos meus filhos. Como eu vou fazer isso com a minha mulher, com ela? Eu não posso fazer, é como se... E aí a gente fala na constelação, né? Eu estou fazendo isso por amor a quem? Né? Aquele amor que adoeceu, aquele amor cego. Porque tem no nosso inconsciente, no nosso como espécie, essa separação, né? Que por muito tempo foi o que era possível fazer com a mulher da rua e aquilo que era possível fazer com a mulher de casa. Né? Sim, e por muito tempo foi assim, né? O prazer é lá na rua. Aqui é a procriação, é a mãe dos filhos, num lugar, igual você falou lá na live, quase sagrado, né, Fê? Então, é uma coisa de eu não estou desrespeitando, eu estou só seguindo aquilo que eu aprendi ou que de alguma forma está registrado em mim. Eu não posso pedir determinadas posições ou situações, eu não vou colocar minha mulher nessa situação de constrangimento. E aí a gente vai avaliar no processo de terapia sexual, enfim, ou da própria terapia de casal, por que é que está sendo visto como constrangimento. É que nem você fala, né, Fer? É constrangimento para quem? Quem está constrangido? Se ela está pedindo, se ela está disposta, né? E aí a gente vai trabalhar o que é permitido entre quatro paredes, com duas pessoas adultas, que tem o seu acordo, o seu combinado, né? Enfim, o que é respeito, o que vai ser passeio da linha, isso é desrespeitoso, né? O que eu sempre falo para os pacientes quando chegam com demandas parecidas com essa que você me falou, ou às vezes, eu tenho a preocupação porque se eu fizer isso e ela se chatear, né? Ou se eu fizer isso e ele se chatear. Vamos combinar que você está se relacionando com outro adulto. Se ele se chatear, se não gostar, vai te dizer, vai te mostrar, né? Nem tudo vai ser dito com palavras, né, Fer? Mas vai ser expresso, né? Percebi sei lá, um incômodo, um desconforto, uma recusa. Vamos falar sobre isso, né? Não precisa falar na hora da intimidade, mas vamos falar como que tá a relação para você, o que poderia mais, o que poderia menos, né? Então entra nesse lugar do feio, do proibido, do é constrangedor e tal. Mas é constrangedor por quê? Para quem, né? E aí, Fer, uma coisa que a gente vê que é muito comum é o sofrimento do indivíduo que está nessa paralisação, nessa dificuldade, é extremamente pesado para uma das partes ou até para as duas lidar com isso, mas acorda e vai dormir pensando na dificuldade, pensando no que não conseguiu, pensando no que está faltando, né? É angustiante. Eu não sei falar sobre o assunto, eu não sei como resolver, eu não sei o que fazer, mas eu penso nisso 24 horas por dia, né? É muito mais difícil do que encarar o movimento de conhecer as coisas, né? De entender, de aprender, né? Então, é bem... A gente colocou o tema, né, na sexta-feira, sexualidade e conhecimento que liberta. Essa é a palavra que eu encontro, sabe? É liberdade. Depois que você conhece, né? E aí você faz escolhas, né, Fer?
E para mim, quando tu fala isso, fica exatamente, né, o provérbio bíblico que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Então, isso. quantas vezes a gente não olha para isso, né? Esse é um termo da constelação. Eu não tô olhando para isso, eu tô fingindo que nada tá acontecendo. Uhum. E é um Mas convite tu. agora para o pessoal que está aí assistindo parar para perceber quando a gente se sente amado, quando a gente, né, quando a gente dá um beijo, ganha um colo, porque a gente associa o sexo à penetração, mas é o contexto todo, é o olhar, é a palavra, é o carinho, né? Esse contexto Uhum. todo é o fazer amor. E quando a gente consegue acessar esse lugar, como a gente se sente vivo, se sente. Porque é a energia da vida, né? A energia que faz com que pessoas nasçam, que pessoas cheguem na Terra. Então, ao mesmo tempo Uhum. que a gente é acolhido com um carinho, com um olhar, com uma palavra, como a gente sente essa energia de vida fluida em nós, né? Uhum, uhum, é isso mesmo. E é libertador mesmo, né, Fê? Poder sentir isso e entender que isso é ok, é saúde, né? Uhum. Eu vi que o Globo, acho que foi, eu até compartilhei a postagem, enfim, falou do processo aí que os médicos, né, americanos, enfim, têm pesquisado, e com base em muitas pesquisas, os médicos voltam a receitar o uso cotidiano, né, dos vibradores de massageadores, enfim, para estimular a região do clitóris, né? E isso é muito engraçado, porque ao longo da história aconteceu, de fato, lá atrás as mulheres eram tratadas, né? A dita histeria era tratada com a estimulação da área genital e os vibradores, a invenção do vibrador vem justamente daí, porque os médicos estimulavam a região da vulva das mulheres e aí, com o tempo, os médicos passaram a ter problemas nas mãos e a dificuldade de fazer esse exercício físico constantemente para atender diversas mulheres, né, no dia, enfim. E aí surgiu o tal do vibrador manual, que não eram modelos bonitinhos como a gente conhece hoje, nada. Depois eu vou mostrar para o pessoal que estiver lá no workshop com a gente, vou mostrar algumas imagens e tal. É muito interessante essa história, porque vem ao longo da história esse movimento de há necessidade de estimular isso como questão de saúde, né? Minimiza. Agora travou aí um pouquinho, minha amiga. Para mim, tu tá muda Voltou? agora um pouquinho. Agora voltou. Agora voltou. Voltou? O telefone estava Sim. tocando aqui. Fortalece o assoalho pélvico, minimiza cólicas, enfim, não é só uma questão sexual, é uma questão de saúde, né? E aí, quando eu olhei, falei, nossa, eu já estou indicando para as minhas pacientes, tem, sei lá, uns 10 anos que eu estou falando para todo mundo: olha, toda mulher Sim. acima de 18 anos deveria pelo menos conhecer, pelo menos saber como funciona. E eu não estou falando em excitação sexual, eu estou falando de fisiologia. Estou falando de circulação sanguínea, né? Uma região que a gente não aprendeu a estimular, né, Fê? Então, quando Minha veio o resultado das pesquisas, eu falei, olha! E é excelente quando tu fala isso, pessoal. Se alguém tiver pergunta aí, por favor, mande, tá? Sobre os Uhum, eventos ou até alguma coisa que gostaria que a Márcia respondesse. Quando tu uhum, fala sobre isso, eu penso de novo, né? Quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente vai olhando para tudo e tentando uhum, organizar. Nós não. É como se a gente colocasse tudo num lugar só, né? Então, uhum, quando eu consigo entender que sexo envolve várias coisas, que não é a penetração, que não é só o uhum, órgão sexual, mas que os uhum, olhos, que as palavras, os uhum, carinhos. Quando eu uhum, entendo que se um vibrador ele vai trazer uma saúde para o assoalho pélvico, para estimular tantos hormônios, neurotransmissores, eu também não estou uhum, falando de excitação sexual. Então, olha a uhum. É importância da consequência. gente entender cada coisa no seu lugar. Vamos lá na frase sistêmica, né, minha colega amada? Cada coisa no seu lugar e É com isso. aquilo que lhe cabe. Né? Uhum, Assim a uhum, gente não precisa deixar tudo misturado num lugar só, ser a mesma coisa e fica uhum, pesado, né? Quando cada um pode ter o seu lugar, a sua função. E olha só, o nosso corpo ele foi feito por uma divindade, né? Um Deus, um cosmos, uma energia, conforme a crença de cada um. E foi uhum. colocado esse órgão para as mulheres ali por alguma razão. Então, ele há de ter utilidade. E agora, a ciência percebendo, a ciência trazendo, é um Uhum, movimento libertador para a espécie, né? Todos uhum, nós nos aliviamos com uhum. isso.
É. E é exatamente essa sensação, né, Fê? Porque é algo que a gente já sabe que é assim que funciona, que há necessidade de estimulação. Qual é a diferença, né, para aquela mulher que passou pela fisioterapia pélvica e estimulou essa região e fez todos os exercícios pélvicos necessários, enfim, a saúde dessa mulher, a saúde dela. E como isso favorece a interação, porque eu sempre falo, é consequência a melhora na vida sexual, né? Porque parte primeiro de uma questão de equilíbrio da saúde desta mulher, para depois ter o resultado. Eu brinco que os parceiros ou parceiras vão ganhar no bônus, né? Porque o objetivo é a gente se conhecer, conhecer o próprio corpo, né? E quando vem a ciência e valida isso de novo, porque isso lá atrás já foi dito, só que aí vem derrubando. Não, não é bem assim. Eu brinco, Freud, eu não vou falar palavrão aqui hoje, mas o Freud danou-se com a gente. Porque lá em determinado momento, ele diz assim, que as mulheres que têm orgasmo clitoriano são mulheres imaturas. Que a mulher madura tem que ter a capacidade de transferir o orgasmo estimulado pelo clitóris para o canal vaginal. Isso não é verdade, mas isso rendeu por muitos anos, né? Então, assim, tem um monte de coisa que depois a gente vai falar com calma aí nos workshops, que eu brinco sempre que a gente conhecer mesmo para conseguir questionar. Será que é isso? Faz sentido para mim? Eu tô pronta para olhar para isso? Não tô, né? Então a gente vai desmistificar algumas coisas, né? Vou contar algumas coisas, mostrar alguns videozinhos também que são educativos e interessantes, algumas historinhas que vão trazer para o pessoal, dentro desse contexto que você falou de leveza, de limpo, um conteúdo que é extremamente importante. O que vai acontecer lá na ponta é consequência, né? O que acontece lá na frente, na ponta, estou dizendo, entre quatro paredes, enfim, na própria prática da vivência da sexualidade e da relação sexual em si, é consequência desse conhecimento, né? Por isso que conhecimento que liberta, né? Vai ser assim na sexta, né? E Então, no agora sábado? já caminhando para o sábado, mas antes de finalizar a sexta, meu maridão, sexta-feira, tá lá. Se tiver alguém aí assistindo, meu marido tem vergonha de ir, né? Olha, não será o único homem que estará lá. Terá o meu marido, possivelmente o marido da Júlia também, o Géio, vai estar lá na Legal. sexta-feira, na quinta também, porque no sábado, sim, né? Sábado é clube da Luluzinha. Então, se vocês irem vir tanto na quinta-feira, né, com os papais das crianças também, né, ou o vovô, ou um cuidador, né, e na sexta-feira. Sexta-feira é para solteiro, casado, enrolado, quem Tico-tico junta no escova fubá. de dente, tico-tico no fubá, homossexual, heterossexual, porque vamos falar sobre a energia. E independente da forma que a gente vive ela, todos nós temos. Então, na sexta-feira, o chamado é geral, tá? E terão homens lá presentes na plateia, sim, né, amor? Sim. Olha lá, sim, olha lá. E- É assim, ó, a Fer falou, pode falar para o seu parceiro, para o seu marido, enfim, que ele não vai ser o único. Dani, a gente não tem certeza se você não vai ser o único. É. Não, brincadeira, ó. Sabe que assim, os homens, quando participam no grupo de terapia sexual feminino que eu tenho, sempre tem um encontro com os parceiros. Porque no encontro com eles, eu vou fazer um resumo de tudo que eu tô trabalhando com elas, né? E eles se divertem muito, dão risada, porque aí eu vou fazendo de uma forma que fique leve, engraçada, gostosa. A minha ideia é que o tempo passe rapidinho, a pessoa fale, nossa, acabou, né? Porque fica leve, gostoso. E é muito conhecimento que vai gerando aquela coisinha da troca de olhar entre o casal, a cutucadinha da marido na esposa, da esposa no marido, enfim, né? Daquela coisa, viu? Entendeu? Né? Algumas mulheres falam assim, nossa, ela tá me descrevendo agora. Olha, ela sabe tudo que eu penso. Por que será, né? É algo tão comum, são queixas tão Sim, comuns que as sim. pessoas vivem sozinhas, né, Fê? A maioria não divide. A impressão que as pessoas têm é que o vizinho está sempre mais feliz, a vizinha está usufruindo mais dessa energia, muito mais do que eles, né? Quando na real não é verdade. Muita gente tem desafios significativos para viver e experimentar isso. Então, meninos podem ir sem medo. Meninas que têm, como que eu vou falar disso com meu marido? Viu? Fale para ele que vai ser super divertido. Vou falar de orgasmo, vou falar o que é esse tal orgasmo,
os tipos de orgasmo, né? Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. E no sábado, então, sim, que é o especial Clube da Luluzinha, né, minha amiga? Possivelmente o que eu já tenho recebido de algumas pessoas, algumas questões sobre os hormônios, né? Que algumas vezes a mulher, várias falaram a mesma coisa, e olha só, eu já percebi às vezes isso também no meu comportamento. Às vezes a gente não sente vontade de começar, mas depois começa legal. Daí a gente achou legal, se divertiu, foi ótimo. Mas muitas vezes, então, elas perguntaram sobre os hormônios, né, que acabam com a idade, deixando eu não sei como chama a lubrificação, se é esse o nome, né, minha amiga? É o ressecamento, né? Diminui a lubrificação. E a falta de libido, né? Então, no a sábado, preguiça. a gente entender essa preguiça toda e tudo isso que acontece com o nosso corpo, que é natural, né? Nós somos mulheres de fases nas nossas luas. Então, falaremos sobre tudo isso, miga. E o mais importante não é só falar sobre isso, porque aí tu já vai dar uns temas de casa para poder organizar, né? É isso mesmo. A diferença desse no sábado, né? Que a gente colocou lá mais intimidade, por favor. E aí a diferença é isso. Eu vou dar algumas dicas mesmo, orientações de técnicas, de ferramentas, porque assim, ó, e às vezes você estava falando, eu estava aqui pensando, será que tem gente que vai, eu vou poder ir nos 3? Pode ir nos 3, porque apesar de transitar entre um tema e outro, eu vou usar um mesmo exemplo, porque aquela pessoa, né, um grupo não estava na sexta ou não estava na quinta noite, eu vou aproveitar. A gente vai fazer quase que uma cadeia nesse processo, né, de conhecimento que vai se construindo. Então, lá no primeiro, na quinta noite, como a gente vai falar muito para educadores e para os pais, a gente vai falar do que acontece na infância, na adolescência, a gente vai fazer essa caminhada, né? Na sexta, que é para o público geral, a gente vai falar do geral. O que não contaram para a gente, né? O que faltou a gente aprender e ter conhecimento para poder usufruir. Então, a gente vai falar geral. E no sábado, no Clube da Luluzinha, igual a Fer falou, aí a gente vai falar de técnicas também, né? Então, é assim, Márcia, eu entendi tudo que você falou, que eu preciso trabalhar com o meu filho, com a minha filha, o que eu tenho que conversar. Entendi os conceitos, mas eu tô com preguiça, o que eu faço com isso, né? Então, aí a gente vai trabalhar as técnicas. Ou eu tenho dor, eu entendi tudo isso, mas eu continuo com dor na hora do sexo. O que eu vou fazer, né? Então, a gente vai falar lá no sábado um pouco mais, inclusive, das disfunções, né? A gente tem, Fê, inadequações sexuais. Então, quando falta uma orientação, informação, a tentativa de experimentar o novo, são inadequações que a gente vai corrigindo ali muito com conhecimento, né? E tem as disfunções, quando aí o órgão já está funcionando, ou melhor, não está funcionando da maneira mais adequada, não está funcionando da forma que deveria, seja para o prazer, seja porque está machucado, seja porque está gerando dor, infecções, por exemplo, infecções de urina com frequência. Então, o que é que está acontecendo que o funcionamento está disfuncional, né? Não funciona corretamente. E aí a gente vai falar disso em linhas de tratamento. Márcia, mas então eu tenho dor na relação, eu sofro de vaginismo, por exemplo, que é a contração involuntária da abertura da vagina, então mulheres que não conseguem nem sequer a penetração, né? E aí vai resolver tudo na nossa conversa no sábado. Gente, milagre ainda não faço. Nós não vamos resolver tudo. Eu vou dizer e vou contar um pouco para vocês de onde isso pode estar vindo, para onde vocês precisam olhar, que técnicas, que ferramentas podem ajudar, né? Eu sou muito fã da constelação, da micro, que agora já sei que o Prana tem também a micro, né? Leitura biológica. Então, são técnicas e ferramentas que, estudando sexualidade, trabalhando esses anos todos com os meus pacientes, eu vi que geram um bom resultado, né? Então, tudo isso a gente vai fazer no sábado. Márcia, tem que tirar a roupa, vai ter que fazer dinâmica assim? Não, definitivamente não. A gente brinca, né, Fer? Mas muita gente, às vezes, deixa de participar de eventos assim, preocupadas com a exposição, com constrangimento, né? O que ela vai fazer? Vai chamar alguém lá na frente? Vai expor... Nada disso, gente. Vai tudo de uma forma muito leve.
O que eu tiver que usar de exemplos, eu vou usar exemplos meus, a Fê talvez use alguns dela, né? A gente usa os cases, aqueles casos que foram autorizados a gente a comentar, sempre sem nome, sem citar, e sempre com o anonimato, né? Por conta do sigilo, principalmente nos processos de terapia, psicoterapia, mas eu vou usar esses recursos. Ah, mas eu não tenho vergonha, eu gosto de falar, eu vou poder perguntar, contar. Vai poder, mas a gente vai respeitar, né? Aquele que fala, aquele que quer perguntar e aquele que quer ouvir quietinho. Não quero falar nada, só quero ouvir, né? Então vai ter. No sábado, para algumas pessoas que me perguntaram, eu falei, olha, possivelmente vai ter choro, vai ter riso, né? A verdade é que a gente possa viver todas essas emoções. Olha só, nós vamos mandar fazer lanche, café. Um beijo pro pessoal da Casa Verde aí. Legal, olá. Lanche, café, porque é para nós passar ali aquelas horinhas juntas à tarde, curtindo e olha só que importante, né? Gosto sempre de trazer a mulher sábia edifica o lar. Né? Quando a mulher ela consegue de alguma forma olhar para isso, organizar isso. Uma coisa importante que tu falou, né, minha amiga? Adultos se olham nos olhos e conversam. Se tá difícil, se eu tô com vergonha, se eu não sinto fluxo, muitas vezes eu posso estar no lugar da criança. E criança não faz sexo, né? Criança brinca. Então, que a gente possa, juntos nesse período, nessas palestras e tudo aquilo que acontecer, fazer um processo de adultecer, de olhar para o nosso adulto, né? Encontrar esse lugar seguro que o adulto consegue conversar, dois adultos se olham, né? E trazem para a consciência. Poxa, é a pessoa que a gente decide dividir a nossa vida, dividir a nossa jornada, os momentos bons e ruins. E quantos de nós passam por esse desafio diariamente, né? A esposa que não está disponível, o marido que às vezes não consegue ereção. Quantos de nós, né? Se não todos nós já passamos ou vamos passar. Ou vamos passar. Então, que delícia a gente saber que é algo natural, que faz parte da vida, que faz parte de um relacionamento com altos e baixos e que existem inúmeras ferramentas para a gente organizar isso. E aí, para finalizar nossa live, minha amiga, também quero avisar o pessoal que tem horários para algumas consultas individuais. Nossa, achei tudo massa, mas eu não quero ir, sinto muita vergonha, vou me sentir mal. Gostaria de falar particular com a Márcia. A Márcia também disponibilizou uma agenda, né, minha amiga? Isso mesmo. E aí o pessoal pode pedir direto aí para vocês, né, no Cana, vocês vão organizando. Eu vou chegar, eu falei, gente, eu vou chegar à disposição. Vocês podem me usar. Márcia vai aqui, Márcia atende ali, Márcia, né? Porque é isso, a ideia é que a gente deixe um espacinho, óbvio que a gente não tem tempo hábil e condição de atender individualmente todo mundo, né, Fê? Queria eu ter tempo e condições para... mas é o que você falou, nem todo mundo está pronto, ou às vezes não bate agenda, não vai dar certo para participar por questão de qualquer, né, questão de incompatibilidade mesmo de agenda e prefere no individual. Eu sempre falo assim, ó, no individual a gente vai trabalhar e olhar aquela questão específica da pessoa, né, aquela dor específica, mas no grupo a gente vai usar tantos exemplos, né, vou mostrar tanto material, tanto conteúdo, que o ideal é que tivesse a oportunidade de participar desse movimento que nos grupos a gente chama de psicoeducação sexual, né? Então a gente vai falar desse movimento de um lugar de didática, né? De um lugar... Eu até falei para a Fê, gente, ó, a minha prática tem menos vivência, é muito mais a didática do conteúdo, né? E a experiência da troca com exemplos mesmo, do dia a dia, que as pessoas consigam se identificar, ou numa hora de conversar com a família, no almoço de domingo, ou na rodinha só das meninas, ter a conversa e vai levar o conhecimento para lugares que, se ninguém falar, não vai chegar, né? As queixas, normalmente, Fer, quando as pessoas chegam para consulta individual, muitas vezes para um workshop, a pessoa já está sofrendo há anos, né? O DSM traz para a gente, para validar os critérios, né? Para validar algumas disfunções, que o paciente tem que estar sofrendo com aquelas queixas, e aí ele tem os critérios para cada disfunção, no mínimo 6 meses, para a gente conseguir
determinar que é uma disfunção. Então, tem que ter no mínimo 6 meses de sofrimento e encaixar numa lista de critérios cada uma das patologias, tá? Nunca, para não falar nunca, recentemente eu recebi um casal que estava com a queixa há menos de 6 meses. Foi o primeiro, e eu falei isso para eles muitas vezes durante o processo. Porque normalmente quando a pessoa chega, ou o casal chega, já está sofrendo há 1 ano, há 5 anos, há 20 anos, há 40 anos, né? Porque passa uma vida sem nem sequer saber que tem espaço para tratar essas questões, né? Então, Sim. só da gente levantar a bandeirinha e dizer tem espaço, tem dor, não é normal. Tá ruim, não é normal, né? Sair da coisa do, é normal, todo casamento fica assim depois de um tempo. Não é normal, né? Vamos olhar para isso e vamos movimentar, né? Então vai ser um prazer. E antes de tu entrar nas considerações finais aí, minha É, amiga, fechando quase 1 hora de live que passa rapidinho, boa, né? eu quero trazer para a consciência do pessoal algo que foi falado aqui, que muito disso que a gente fica indisponível para a nossa vida sexual, indisponível para a nossa vida amorosa, pode sim ter vindo, né, da nossa experiência na infância, mas pode ter vindo da vida intrauterina, das gerações anteriores, né? Abusos que aconteceram com nos nossos pais, nossos avós, tios. Todas essas memórias, elas vivem nas nossas células, elas vivem no nosso inconsciente. Então, talvez essa indisponibilidade, essa dor, né? Eu tô há tanto tempo sozinha, eu não quero um homem na minha vida, ou um homem que não quer uma mulher, ou um homem que não quer um homem, enfim, né? A forma que for, isso pode não ser teu, e sim algo muito profundo, um amor cego, né? Assim que nós chamamos na constelação, um amor cego que tomou algo que não era seu e que é super possível olhar para isso e organizar. Seja com a Márcia, seja no Prana, seja com a Fernanda, com a Júlia, com a Kelly, tantos outros terapeutas que trabalham lá conosco. Mas olha só, a gente veio para a Terra para organizar isso. Tudo aqui na Terra tem uma forma de olhar e viver de um lugar seguro. Tu não precisa te satisfazer com uma vida mais ou menos, né? Nós todos temos a capacidade de ter uma vida incrível. Então, minha amiga, deixo para ti as considerações finais. Ai, tô animada, vai ser uma delícia. A pessoa já tá empolgada, né? Tô aqui pensando, gente, o que eu vou pôr na mala? O que eu não posso esquecer? O que eu tenho que mostrar pro pessoal, né? Assim, ó, eu tô de verdade bem animada. Quanto mais a gente, né, multiplica conhecimento e leva... E é um pedacinho, Fer. Eu tenho plena consciência. Às vezes as pessoas falam, nossa, aprendi um monte com você. Fico muito feliz, mas esse um monte é um pedacinho. Eu ainda tô também nessa trajetória. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar em qualquer área, né? Seja na psicologia, na sexualidade, na sistêmica, enfim. Então, o meu objetivo nesses dias aí com vocês é dividir um pouco da minha experiência, o máximo que eu puder da minha prática, né? Nessa coisa do direcionamento. Então, assim, não vou ter resposta, talvez, para todas as perguntas, aquelas que eu não tiver, vou buscar, vou dar o retorno. E se não tiver e não for do meu nicho, vou dizer, olha, isso é legal de perguntar para o gineco, isso é legal de conversar com o urologista ou o andrologista, que é o médico que vai cuidar do homem nessas situações, isso é legal de levar para fisioterapia, por exemplo, né? Então, vou tentar direcionar. A promessa é de que seja muito gostoso, muito leve, que as pessoas saiam de lá podendo dizer, ai, que legal, quando ela volta, né? Quero mais, né? Para que seja uma coisa muito, muito proveitosa mesmo, né, Fer? Que seja, assim, uma passagem bem legal aí por Veranópolis, que eu tô curiosa por conhecer todo mundo. E Curiosa eu para espero contar todo mundo. da Julie, né? A couve famosa. Quero comer a couve da Júlia. Vamos ver o que vai acontecer quando eu comer a couve da Júlia. Tá tudo muito famoso por aqui, viu? Não, mas ó, eu tô de verdade bem animada e aí organizando assim as apresentações, eu fico, ai, mas eu quero falar disso, mas eu quero. Gente do céu, vou ter que ficar 5 horas com cada grupo para conseguir falar tudo, né? Mas se a gente não conseguir, óbvio, a gente não vai esgotar todo esse conhecimento, né? Tudo isso, a gente volta outras vezes, seguimos aqui com as lives, enfim. Não vai faltar a oportunidade da gente ajudar o pessoal
a sair desse estado, né? Que pode até não ser de sofrimento, mas é o que você falou, fica no medíocre, né? No mais ou menos. Vamos usufruir com qualidade, né? Disso tudo. Acho que é isso, Fê. Acho que a maior gratidão que a gente pode ter a Deus, Buda, Cosmos, Universo, é aproveitar essa jornada terrena no tudo que dá, né? Qual seria a maior forma de gratidão se não aproveitar essa vida que nos foi dada? Então, minha amiga querida, tu sabe que honra vai ser te receber aqui em Veranópolis, no Prana, na minha casa, na nossa casa, né, meu amor? Então, estamos bem felizes. E o pessoal que está assistindo, quiser fazer parte de um dos dias, quiser mais informações, nós ficamos à disposição. Os eventos serão agora na próxima semana, dia 2, 3 e 4 de junho, tá bem? Ficamos à disposição para maiores dúvidas. Minha amiga querida, um beijo. Um bom final de semana aí para vocês em São Paulo e até quinta ao vivo. Ai, delícia. Muitíssimo obrigada, Fer. Super agradecida, né, do convite, da oportunidade. E aí a gente se fala durante a semana, no começo da semana que vem, para organizar aí essa chegada. Fer, tô indo para o aeroporto. Fer, tô saindo do avião, né? E aí, logo, logo a gente tá junto. Passou tão rápido, né? Que eu tô pensando aqui, nossa, parece que eu marquei com a Fer faz tanto tempo, né? E passou tão rápido. Falo, nossa, 3 dias vai voar, então, né? Quando eu piscar, eu tenho que vir embora. E vai mesmo. Gente, ó, que delícia. Um beijo, viu, Fer? Até mais. Você vai deixar gravado a live? Sim. Vai deixar Vai gravado? ficar Então, tá aí. bom. Dani, nem foi tão difícil assim, né? Não, fiquei aqui quietinho, foi bom. A única pergunta, você respondeu sim. Tá tudo certo, né? Deu um beijo, Dani, também. Boa noite, Beijo. beijo. Boa Até noite. mais, gente. Até. Tchau.